Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Te convido a tomar a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos apenas, o 43 e o 44. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 43, diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, faz com que as nações acordem, faz, ó Deus, com que o Brasil acorde, faz com que, ó Deus, Ribeirão Preto acorde e ouçam a Tua voz, e ouçam o Teu chamado. Senhor, é o Senhor que julga as nações perante a Tua face, Senhor. Muito obrigado, Deus. É o Senhor que julga para que todas as nações saibam que são meramente homens. Ó Deus, todo o poder está no Senhor, toda a sabedoria, toda a graça está no Senhor, toda a força está no Senhor. Por isso nós abrimos nosso coração nesta noite, para ouvirmos a Tua santa palavra, Deus. E não queremos ser apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós estamos aí prestes a mais uma eleição presidencial. E lamentavelmente nós temos visto muitos cristãos ofendendo a outros cristãos por causa de política. Lamentavelmente, temos visto cristãos destilando seu veneno contra outros cristãos por causa de diferenças partidárias. São cristãos que não leem a Bíblia. São cristãos que são discípulos de Jesus, que amam o Senhor, que são servos do Senhor, mas não obedecem a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz para amar até os inimigos e orar pelos inimigos. Lamentavelmente, temos visto tanto ódio de uns para com os outros, por causa de um partido político, por causa de um ser humano. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Querido Deus, haja paz em toda a nação brasileira. Brasil, nós te amamos. Brasil, nós te abençoamos. Brasil, nós profetizamos a paz do Senhor. Ribeirão Preto, nós te amamos, nós profetizamos a paz do Senhor Jesus sobre ti. Estado de São Paulo, nós te abençoamos e profetizamos a paz do Senhor Jesus sobre ti. Não é de um homem que nós precisamos, não é de uma pessoa que o Brasil precisa. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Ribeirão Preto precisa do Senhor Jesus. O estado de São Paulo precisa do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, e se nós olharmos para a Bíblia de uma forma apressada, sem os devidos cuidados, a impressão que dá é que a Bíblia fala de dois deuses. Note, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que se não olharmos para a Bíblia com cuidado, com a devida atenção, a impressão que dá
é que a Bíblia fala de dois deuses. E há muitos que pensam que no tempo do Antigo Testamento havia um Deus de ira, um Deus vingativo, e que no tempo do Novo Testamento, um outro Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus perdoador, um Deus de misericórdia. E existem até educadores que passam isso aos seus alunos, abertamente, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, e o Deus do Novo Testamento, um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Mas, com apenas 2 passagens bíblicas, nós combatemos essa ideia totalmente distorcida, totalmente errônea. Eu vou ler para você uma passagem do Antigo Testamento e uma passagem do Novo Testamento. Com apenas 2 passagens das Sagradas Escrituras, nós combatemos essa ideia errada de 2 deuses. Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, a Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Olha que palavra maravilhosa do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus de amor, de bondade, de misericórdia do Novo Testamento. Com amor eu te amei, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu atraí você. Já no livro do Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 10, no verso 31, a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é que está claro para nós nas Escrituras? Que Deus é tanto o Deus irado com o pecado do Antigo Testamento, é um Deus irado contra o pecado e não contra o pecador, quanto o Deus amoroso para com os que se arrependem do Novo Testamento. Então é simples assim, é claro, é límpido, é cristalino. O Deus do Antigo Testamento, vingador contra o pecado, irado contra o pecado, e não contra o pecador. E o Deus do Novo Testamento, que é um Deus amoroso, um Deus compreensivo, um Deus perdoador, para com todos aqueles que se arrependem. Porque Deus sempre é o mesmo, e Deus sempre será o mesmo. Isso está em Malaquias, no capítulo 3 e no verso 6, onde o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, nos diz: nele não pode existir variação ou sombra de mudança, nem variação e nem sombra de mudança. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus jamais muda a sua natureza, nunca mudou e nunca mudará. Em Hebreus também, no capítulo 13, no verso 8, a palavra diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo,
e o será para sempre. Queridos, a Bíblia está cheia, mas está repleta de exemplos de como Deus julga o pecado dos homens. Também a Bíblia está cheia de exemplos de como Ele protege aqueles que pertencem a Ele. Ora, se alguém é um pecador contumaz, que ama o pecado, gosta do pecado, não quer sair do pecado, Deus vai permanecer indiferente para com ele? De forma alguma. Se alguém que peca deliberadamente e não quer mudar, Deus vai ficar indiferente? E o princípio da semeadura, que diz que aquilo que o homem semear, isso mesmo irá colher. Exemplo, vamos olhar, pensar um pouco no dilúvio. O dilúvio que foi o juízo de Deus lá no passado, quando a humanidade inteira pereceu. Deus varreu tudo que havia na face da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda a terra estava cheia da maldade dos homens. Somente 8 pessoas foram salvas. Apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. O resto pereceu tudo. Lá no juízo final, que está por vir, será assim também. Não será diferente no juízo final. A maior parte da humanidade vai perecer. Credo, pastor? Não, eu estou dizendo aquilo que está escrito. Eu estou citando a Bíblia para você. A maior parte da humanidade perecerá. Por quê? Porque escolheu o caminho largo, o caminho espaçoso, descrito para nós com muita clareza pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, no verso 13. É como se houvessem 2 estradas, 2 caminhos. Jesus diz assim no verso 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porém, o verso 14 diz assim para nós: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ora, o que é que se deduz com isso? Que a maioria vai perecer. Jesus está dizendo: entra pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Bom, daí surge um pensamento. Pensemos um pouco em Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Será que já estava predestinado que Judas Iscariotes traísse o Senhor Jesus? Não, claro que não.
Será que estava predestinado que Judas traísse Jesus para que fosse possível a salvação da humanidade? Não, porque Judas não era Satanás. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Era um dos 12 seguidores do Mestre. Era o que cuidava da bolsa de Jesus. Cuidava do dinheiro de Jesus. Deixa-me ler um texto para você do Evangelho de João, do capítulo 13, e dos versos 21 até o verso 30, para entendermos melhor essa questão. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem se refere. Os discípulos estão à mesa com Jesus, e Jesus está dizendo que um vai traí-lo. E Simão Pedro então olha para João e faz um sinal, perguntando, dizendo: pergunta para Jesus a quem ele está se referindo. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Note, Judas não era Satanás. Após comer o bocado de pão molhado que Jesus deu a ele, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido do bocado, saiu logo, e era noite. Pastor, por que Jesus sabia que Judas trairia a ele? Por causa da onisciência de Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus deu o bocado de pão molhado a Judas Iscariotes, entrou nele Satanás. E Jesus disse: o que você tem que fazer, faça logo. Ou seja, por causa da onisciência de Deus em Jesus, Jesus sabia que ele iria traí-lo. Mas os discípulos de Jesus não entenderam. Quando Judas saiu com a bolsa, eles pensaram que Jesus tivesse mandado que Judas fosse comprar alguma coisa para eles, ou que Jesus tivesse mandado ele dar alguma oferta para algum necessitado. Amados, em primeiro lugar, nós devemos considerar sempre que foi Jesus quem possibilitou a salvação e não Judas. Precisamos considerar sempre que foi Jesus e não Judas quem proporcionou a salvação para nós. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi necessária para proporcionar a salvação aos homens. Por quê?
Porque esse é um princípio de Deus, escrito em Hebreus capítulo 9, no verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que um pecado seja perdoado, tem que haver o derramamento de um sangue. Esse é um princípio de Deus. E os princípios de Deus, eles são imutáveis. Deus não muda. Diga, Deus não muda. Glória a Deus. Então, um homem completamente sem pecado deveria morrer. Um homem completamente puro, um homem completamente justo, um homem completamente inocente, sem nenhum defeito, deveria morrer. O seu sangue deveria ser derramado, para que houvesse então a remissão dos nossos pecados. E quem seria esse? Apenas Jesus. Só Jesus poderia ser esse. Glória a Deus. Um homem completamente sem pecado deveria tomar sobre si o juízo de Deus sobre o pecado. Ele tinha que ser puro, ele tinha que ser sem defeito. Somente Jesus poderia fazer isso por nós. Em Romanos, no capítulo 4, no verso 25, a palavra de Deus nos diz: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja Deus. Então, desde a determinação até a realização da crucificação do Senhor Jesus, havia pessoas envolvidas, tanto judeus quanto romanos. O sinédrio judeu em Israel, que era o supremo tribunal, reunia, julgava os casos criminosos e mandava que a sua polícia então executasse. O Supremo Tribunal reunia, julgava e ordenava que a polícia executasse. Pilatos era o governador romano. Os soldados que executaram Jesus eram soldados romanos. Então, o fato de que o Senhor Jesus já sabia antecipadamente sobre o ato da traição, o fato de que o Senhor Jesus já conhecia antecipadamente o ato da traição de Judas, é devido à onisciência de Deus em Jesus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que já estava profetizado lá em Zacarias tudo que iria acontecer. A traição de Judas Iscariotes, a venda por 30 moedas do Senhor Jesus. Em Zacarias, no capítulo 11, no versos 12 e 13, diz assim o versículo 12: Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então já estava profetizado no Antigo Testamento o valor da traição. Autoridades judaicas pagaram a Judas Iscariotes 30 moedas para ele trair Jesus. E o verso 13 de Zacarias 11 diz assim: Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então essa é uma profecia em detalhes
que se cumpriu quando Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata, foi ao templo e jogou lá no templo as 30 moedas. Não havia sobre Judas uma obrigação divina para trair Jesus. Não havia sobre Judas uma ordem de Deus, algo que o impulsionava a fazer o que ele fez. Não existia isso. Foi uma decisão pessoal dele, foi uma decisão voluntária. Ele não tinha nenhuma obrigação para fazer. Ele até teve oportunidade para se arrepender. Ele até teve oportunidade para desistir. A Bíblia diz isso para nós em Mateus, no capítulo 26, dos versos 47 ao 50, quando diz ali que Judas se aproximou de Jesus para prender Jesus, junto com uma grande turba, ou seja, com uma grande multidão, com espadas nas mãos, com porretes nas mãos, vindo para prender Jesus. E Judas então deu um sinal aos traidores, aquela multidão, dizendo: olha, aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E no momento em que Judas se aproxima de Jesus para dar o beijo da traição, Jesus olha para Judas e diz: amigo, para que vieste? Nesse momento em que Jesus chama o inimigo, o traidor, de amigo, Judas teve então a sua oportunidade de se arrepender, de desistir, mas ele seguiu em frente no seu propósito maligno de trair Jesus. Queridos, pensemos um pouco também na negação de Pedro. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, estando ali na casa do sumo sacerdote, primeira vez veio uma das criadas do sumo sacerdote, dizendo que Pedro era um dos que estavam com Jesus, e ele disse: não, eu não conheço, eu nem sei do que você está dizendo. Pouco depois, a mesma criada, vendo Pedro no alpendre, disse: você é um deles, você também estava com Jesus. E novamente Pedro negou, dizendo: não, eu não estava com ele. Pouco tempo depois, alguns dos que estavam ali na casa do sumo sacerdote disseram a Pedro: você também é um dos dele, você também é galileu. Mas Pedro, pela 3ª vez, negou, e dessa vez praguejou, blasfemou, jurou que não conhecia Jesus. Amados, esse ato de Pedro foi um ato com o mesmo peso do ato de Judas Iscariotes. Não foi diferente. A diferença essencial está em que Pedro se arrependeu verdadeiramente, se arrependeu e foi restaurado. Glórias a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, a Bíblia diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
Então a Bíblia fala de dois tipos de arrependimento, dois tipos de tristezas. Uma tristeza segundo Deus, essa produz o verdadeiro arrependimento. Foi essa que Pedro sentiu. Pedro chorou, arrependido, amargamente arrependido. Essa é uma tristeza segundo Deus. Essa produz arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo, essa foi a tristeza de Judas Iscariotes. Essa não produz arrependimento. Essa produz morte. Essa produz remorso. E remorso é o oposto de arrependimento. Pedro se arrependeu, recebeu o seu perdão. Também Judas teria recebido, se ele o tivesse procurado no lugar certo. Se ele tivesse procurado o perdão na pessoa certa, em Jesus. Mas ele teve uma tristeza segundo o mundo. O que ele sentiu foi remorso. E essa tristeza segundo o mundo só produz morte. Ele não se voltou ao seu Senhor. Ele permaneceu no seu estado de traidor, de pecador. E o final foi morte e separação de Deus. O Senhor Jesus nos diz em Lucas, no capítulo 22 e no verso 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E sempre que essa expressão ai surge na Bíblia, ela fala de dor, de muita dor e de muito sofrimento. O Filho do Homem vai, segundo o que está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, mesmo que muitas pessoas estiveram ali envolvidas diretamente na morte de Jesus, na verdade, não foram elas que causaram a morte do Senhor Jesus. Estavam ali muitas pessoas envolvidas, tanto romanos quanto judeus, envolvidos na morte do Senhor Jesus, mas não foram elas que causaram. Jesus morreu por causa do pecado do homem. Jesus morreu por causa dos pecados da humanidade. Cada um de nós contribuiu com a morte do Senhor Jesus, para a morte do Senhor Jesus. Está escrito em Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados de quê? Você poderia perguntar. Se existem tantas enfermidades no mundo hoje, fomos sarados da pior enfermidade, que é o pecado. Fomos sarados da doença mais terrível, porque as enfermidades físicas matam apenas o corpo físico, mas nós fomos sarados da enfermidade mais terrível, que destrói a alma, que mata o espírito, que faz o homem perder a salvação eterna. Fomos sarados do pecado terrível, com o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário,
para pagar o preço do nosso pecado. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca mudou, nunca mudará. A sua ordem de amar os inimigos continua valendo para os dias de hoje. Orar pelos inimigos, abençoar os inimigos. O que nós temos visto, lamentavelmente, são cristãos que conhecem a palavra, amaldiçoando os inimigos, praguejando contra outros seres humanos, criados também à imagem e semelhança de Deus. Cristãos contra cristãos, destilando veneno, porque não leem a Bíblia, precisam ler mais a palavra de Deus, e orar pelos inimigos, e abençoar os inimigos. É a ordem do Senhor Jesus para nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte para essa realidade da sua palavra, da sua vontade, que não nos deixemos envolver pelo calor da fúria de Satanás, espalhada pelo mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Deus é a nossa solução. Jesus é a saída. Jesus é a resposta para o Brasil. Jesus é a resposta para cada um de nós. Louvado seja Deus. Curve sua fronte, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Pai, nós te adoramos, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor, faz com que o teu povo se levante. Ó Deus, junta os teus poderosos para a guerra. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. A guerra não está apenas na horizontal, apenas está na vertical. Ó Deus, traz multidões para o vale da decisão. Envia, Deus, os teus embaixadores para todas as nações. Abre para eles uma porta da palavra, ó Deus, para que possam pregar a tua palavra, falar sobre o mistério de Cristo Jesus, para que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Tu tens declarado ao teu povo o poder das tuas obras. Muito obrigado, Jesus. Faz com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Pai, nós abençoamos o Brasil. Que haja paz em todo o Brasil, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, em toda a face da terra. Que haja perdão, que haja compreensão, que haja respeito de um cristão para outro cristão, por causa das suas escolhas, por causa das diferenças. Possamos amar e perdoar uns aos outros, porque essa é a ordem do Senhor para nós. Eu quero orar e abençoar cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Deus, muitas vezes nós pensamos que o dízimo e a oferta é uma necessidade de Deus para a obra dele, para a casa dele. Não, dízimo e oferta é uma oportunidade que o Senhor nos dá para sermos abençoados. Por isso, Pai, eu oro e abençoo cada um dos teus filhos que tem contribuído com esta obra. Eu oro, Pai, e clamo por aqueles que estão passando por enfermidades. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, o Senhor abençoe o tratamento, dá sabedoria aos médicos, abençoe os medicamentos. Ó Deus, aqueles que vão passar por cirurgia, eu peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. E a ti daremos sempre a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.
vamos ter o nosso momento de oração final. Quero liberar ainda uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pai, toma cada vida e cada lar e cada família aqui representada. Eu os abençoo, Pai. Como servo do Senhor e como ministro do teu evangelho, eu libero a palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Amém? Paz. Deus te abençoe.